Olá, pessoal! Vamos conversar hoje um pouco sobre generosidade. Quando a gente pensa assim, em generosidade, né? E agora com essa ideia de final de ano, as festas, férias, e aí a gente vai olhando para essa questão de ser generoso, de presentear, vem muito isso, né? Ser generoso, dar presentes. Então, o que é generosidade? A palavra já diz tudo, pelo menos é um conceito que rapidinho vem à nossa mente. Não vem essa ideia? E aí eu fui ver o significado da palavra. Virtude daquele que se dispõe a sacrificar os seus próprios interesses em benefício de outro. Uma boa pessoa que ajuda as outras pessoas sem querer nada em troca. Então, dentro aqui do mundo dos relacionamentos, uma pessoa que é vista como generosa é aquela que tem, né, que tem recursos e aí ela não é mesquinha, ela não se prende a isso, ela doa, ela dá. E necessariamente não precisa ser uma pessoa que tem muitos recursos, porque o ser generoso não é só dar dinheiro, né, aqui nos relacionamentos, mas é dar atenção, é dar tempo, é mostrar interesse, né, com as outras pessoas, com a necessidade das outras pessoas, é tirar o foco de si, né, do seu próprio umbigo, é começar a olhar para os outros, né, com essa atenção. Mas o que um curso em milagres fala sobre generosidade? Será que é isso? Será que generosidade tem a ver com esses relacionamentos aqui interpessoais? Será que é isso? Vamos ver? Tem uma parte aqui no livro que fala sobre o que é a generosidade, o que significa generosidade. Para os professores de Deus, significa dar para poder ter. Isso tem sido enfatizado em todo o texto e no livro de exercícios, mas talvez seja mais alheio ao pensamento do mundo do que muitas das outras ideias do nosso currículo. Sua maior estranheza está simplesmente na obviedade da reversão que faz no modo de pensar do mundo. No sentido mais claro possível e no mais simples dos níveis, a palavra significa exatamente o oposto para os professores de Deus e para o mundo. Então, aqui quando é trazido professores de Deus, o que é professores de Deus? É aquele que ensina para si mesmo a verdade. É aquele que aprende e ensina para si mesmo. Então, eu estou usando tudo para olhar para esse modo de pensar e aceitando agora a percepção corrigida ao invés da percepção equivocada. Então, isso é professor de Deus. É aquele que ensina, ele aprende e ensina para si mesmo. Então, não é alguém que está ensinando alguma coisa para o outro. E aí os significados, eles são bem distintos, como é trazido aqui, ó. O professor de Deus é generoso por interesse para com ele mesmo. Esse ele mesmo está com letra maiúscula. Isso não se refere, no entanto, ao ser de que fala o mundo. Não é sobre... ele tem interesse para com ele mesmo, nesse sentido assim de ter uma individualidade aqui que está trazendo tudo para proteger essa individualidade. Não. O professor de Deus não quer nada que não possa dar aos outros, porque compreende, por definição, que isso não teria valor algum para ele. Então, como a aceitação é da unidade, da unicidade, e essa unicidade é Deus, é esse reconhecimento ele é feito para todos. Então, o professor de Deus, ou seja, aquele que aceita, aquela parte, né, da consciência que aceita a verdade para si, ele quer ensinar para ele mesmo somente isso. Isso significa dar, porque eu não uso mais nada no mundo para validar a separação. É o contrário, eu uso tudo como seta, como lembrete, para reforçar aqui, né? Quando eu falo reforçar aqui, é nesse modo de pensar,
que só a existência é real. E eu estou fazendo isso por todos. Então, esse ele mesmo, ele não tem interesse para esse eu, mas ele tem interesse, o interesse dele é a totalidade, o interesse dele, o que importa verdadeiramente é a fonte, onde todos estão. E não essa ideia de ter vários dentro de um lugar, não, é essa unificação. Então, esse é o significado para um professor de Deus. Ó. Para que iria querer tal coisa? Se a ideia é que isso aqui é uma ilusão, né? Que não tem nada aqui a não ser Deus e que a ilusão não pode me dar nada, então para que eu quero alguma coisa, eu quero me apegar a alguma coisa aqui e dizer que isso é importante, que isso tem significado? Se é exatamente isso que está sendo retirado, essa consciência de individualidade está sendo desfeita. Só teria a perder com isso. Não poderia ganhar. Portanto, ele não busca aquilo que só ele poderia ter, porque essa é a garantia da perda. Então, se a identificação é eu quero alguma coisa para mim, essa é a garantia que eu vou perder, porque eu estou reforçando aqui que eu sou uma individualidade e que eu estou sozinho e separado e agora eu preciso me virar, eu preciso fazer a manutenção dessa existência. E é exatamente isso que está sendo desfeito na percepção da consciência. Ela está soltando essa percepção de separação. O que ela está lembrando agora, através da percepção corrigida do Espírito Santo, é o reconhecimento de ser a totalidade. E isso é um ganho, né, que a gente fala que é um ganho para todos. Esse não é um interesse para o indivíduo. Essa é uma postura que inclui todos e não exclui. Portanto, ele não busca aquilo que só ele poderia ter, porque essa é a garantia da perda. Ele não quer sofrer. Por que razão infligiria dor a si mesmo? Mas ele quer ter para si todas as coisas que são de Deus e, portanto, são para o seu filho, ou seja, para a criação, para a existência. Essas são as coisas que lhe pertencem. Essas ele pode dar com generosidade verdadeira, protegendo-as sempre para si mesmo. Então, toda vez que eu tento garantir alguma coisa só para um eu estou perdendo, na realidade, tudo o que é de Deus. Tudo que pertence a Deus, que pertence a mim, eu perco porque eu esqueço, no caso a própria consciência, ela está validando que ela é essa existência separada, isolada e sozinha. Então, eu estou me excluindo da totalidade, eu estou saindo, me vendo, me localizando fora do todo, da abundância, da certeza, da imutabilidade. E agora eu estou me vendo aqui, sozinho, escasso, em falta, privado. Então, essa é a concepção, esse é o entendimento que a consciência tem quando ela se vê dentro dessa percepção equivocada. Mas, quando a aceitação, que é essa generosidade de se reconhecer em Deus, e aí todos estão incluídos, então essa é a abundância, essa é a certeza de ter tudo. Então ele diz assim, o professor de Deus, que é aquele que já aceitou a expiação para si, ele iria querer alguma coisa que reforçaria que ele é um erro, né? Ele infligiria dor a si mesmo? Então, não, ele só quer as coisas que pertencem a Deus e que pertencem a todos. Então, nesse ato generoso de dar a realidade, de ver todos já na certeza de existir como Deus, então ele protege na consciência essa certeza de ser a existência como Deus. Então, percebe como é diferente? Não é esse significado de generosidade no mundo é apenas essa maneira, né, de fazer essa barganha, essa troca aqui. E ainda fica parecendo que tem uma imagem de uma pessoa muito boa, de uma pessoa generosa, e que ela, de alguma forma, vai ser aceita, aprovada, sei lá, né? Porque se nós formos olhar mesmo para as intenções, sempre tem uma intenção ali
que está bem escondidinha, mas se for olhar de fato, com honestidade, através da verdade, isso fica escancarado, isso fica muito evidente. Então, por isso que, o que é a generosidade? É simplesmente essa decisão, por se reconhecer em Deus, por se reconhecer na totalidade. E aí, a lição de hoje, que é a lição 296, tanto a de ontem, a 295, quanto a de hoje, a 296, é esse convite, ó, a de ontem. Hoje o Espírito Santo olha através de mim. Eu permito e atuo aqui através da percepção corrigida. Então, eu só vou ver através desse modo correto de ver, esse modo de pensar, que é ser como Deus. E a 296, hoje o Espírito Santo fala através de mim. E não é um eu aqui falando para todo mundo que a verdade é Deus ou isso e aquilo. Esse falar, né, que ele traz aqui, é só essa postura de ouvir sempre a percepção corrigida, de ouvir, ver e atuar sempre a partir da verdade. Então, esse corpo ou essa imagem ou qualquer imagem, né, ela vai ser agora utilizada sempre para reconhecer Deus. E não é que uma imagem reconhece Deus, uma imagem não reconhece Deus, mas a própria consciência que aceita isso, ela não vai usar mais agora as imagens para ficar reforçando a individualidade, mas ela vai permitir com que as imagens sejam usadas para reforçar a própria percepção corrigida. Percebe? Enquanto ainda... Por isso que o tema central é o que é o mundo real. É um símbolo como o resto do que a percepção oferece. Então, é essa certeza de saber que só o que está aqui é Deus. E aí, através disso, você não vai ver problema em coisa alguma. Simplesmente tudo é uma oportunidade e uma seta apenas para esse reposicionamento e esse reconhecimento na verdade. Ok, pessoal? Então, essa é uma forma simples e prática de viver a lição. E não é um eu. Então, assim, a primeira coisa, não traga para uma individualidade. É esse senso de individualidade que está sendo desfeito. E não use os relacionamentos aqui para ficar reforçando a ideia que você é um indivíduo. Olhe para todas as intenções, para todas as sensações, impulsos, vontades de crenças, todos esses hábitos apenas para se manter na verdade, descansando nessa verdade, e isso libera a consciência de tentar resolver uma vida ilusória, porque agora ela não se confunde. Por isso que o mundo real é esse estado de descanso, é esse estado de contentamento, até que a própria consciência ela se dissolva, vamos dizer assim, completamente na verdade do que ela é. Ela não tem medo de ser a totalidade como Deus. Assim como Jesus ele reconheceu completamente, assim cada um vai escolhendo e decidindo e usando esse instante apenas para descansar na verdade de existir como Deus. Então é isso. Um beijo e até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau.